A história de hoje aconteceu em Kingston upon Hull, na Inglaterra, 31 de dezembro. Para muita gente é uma chance de encerrar o ano de forma bonita, curtir com a família e os amigos, pensar nos planos para o futuro. E há 23 anos foi exatamente igual. Era uma terça-feira, o último dia do ano de 2002. Pessoas em todo o país estavam se preparando para a virada do ano. Rachel Moran, com 21 anos, também queria aproveitar bem a noite. Saiu para um pub com os amigos e com o irmão, John. Rachel era muito próxima da família e planejava passar a noite na casa dos pais, na Hull Road. Depois de uma noite animada, com bebidas e conversas, Rachel e John voltaram para casa. Já era por volta de 1h15 da madrugada, e Wanda, mãe de Rachel, ainda não tinha ido dormir. Estava lendo um livro quando os filhos chegaram. John foi direto para o quarto, enquanto Rachel ficou na cozinha com a mãe. Wanda sugeriu que a filha ligasse para o namorado, Mark, e desejasse feliz ano novo. Rachel decidiu fazer isso. Mark deveria estar no apartamento deles naquela noite, cuidando dos gatinhos. Ela ligou para o número fixo. Ninguém atendeu. Depois tentou o celular dele, mas quem atendeu foi um conhecido do casal. Dava para ouvir risadas, música, um clima de festa no fundo. Mark tinha sido chamado para uma comemoração e resolveu ir. Isso deixou Rachel bastante chateada. Os gatinhos estavam sozinhos e ela nem sabia disso. A ligação caiu rápido. O celular estava sem crédito. Depois disso, Rachel saiu do cômodo. Wanda pensou que ela tinha ido dormir, mas alguns minutos depois ela apareceu de novo, já com outros sapatos, pronta para sair. Disse que ia embora. Wanda foi atrás dela e perguntou para onde estava indo. Rachel respondeu que queria voltar para o apartamento e ver se os gatinhos estavam bem. Do lado de fora estava frio, ventava forte, e Wanda ficou preocupada. Era noite, quase não havia táxis, e a filha estava sozinha. Enquanto elas conversavam, passou por ali um homem desconhecido. Wanda chegou a pensar em pedir para ele acompanhar Rachel só para se sentir mais tranquila, mas acabou desistindo. Apesar das tentativas de convencer a filha, Rachel insistiu e foi mesmo assim. A mãe pediu que ela ligasse assim que chegasse. Rachel prometeu que sim. Cerca de meia hora se passou. Nenhuma ligação. Wanda começou a tentar ligar para a filha. Uma vez, outra e mais outra, mas não teve resposta. O telefone fixo no apartamento dela também não tocava. Wanda tentou encontrar uma explicação. Talvez Rachel tenha ido atrás de Mark, tentado encontrá-lo. Mas os minutos viraram horas e ainda assim nenhum sinal dela. Exausta com tantas preocupações, Wanda foi deitar, torcendo para ouvir a voz da filha ao amanhecer. Assim que o sol apareceu, o telefone tocou. Wanda pulou da cama, desceu as escadas correndo, o coração acelerado de expectativa. Seria a filha, finalmente? Mas não. Era a própria Wanda, mãe de Rachel. Ela ligou para desejar feliz ano novo à sua mãe. Estavam com ela sua outra filha e Rachel, a irmã mais nova. Wanda conversou com o filho, John, e com o marido Ray. Contou que Rachel, segundo disse, tinha saído cedo para casa, mas não deu mais notícias. John tentou ligar para o celular dela, mas não conseguiu, nem sinal de chamada. Quando ligou para o telefone fixo, uma esperança surgiu. A linha estava ocupada, sinal de que alguém ainda estava no apartamento. Alguns minutos depois, Wanda retornou a ligação. Dessa vez, alguém atendeu. Era Mark. Ela perguntou se Rachel estava em casa. Não, ela não está. Achei que tivesse ficado aí com vocês, respondeu ele surpreso. Mark contou que passou a noite fora. Voltou por volta das 7 da manhã e foi direto dormir. O apartamento estava exatamente como ele havia deixado. Os gatinhos não tinham sido alimentados e nada indicava que Rachel tivesse voltado. Wanda e John foram imediatamente até o local e realmente ela não estava lá. Aquilo não parecia nada com ela. Wanda sentiu logo de cara que algo estava errado.
Mark tentou tranquilizá-la, dizendo que talvez Rachel tivesse passado na casa de alguém. Nem mesmo 12 horas haviam se passado, mas Wanda não acreditava nisso. Ela sabia. A filha com certeza teria ligado assim que chegasse em casa. E se ela não estava lá, onde estaria então? Rachel Moran era a caçula da família originária da Irlanda. Filha de Wanda e Ray, tinha um irmão chamado John e duas irmãs, Wanda e Carrie. O pai costumava chamá-la de a pequena da família. Quando era criança, sonhava em ser veterinária, mas depois decidiu se dedicar ao trabalho em um centro infantil. Cuidava de bebês, o que lhe dava muita alegria. Rachel era uma jovem muito marcante, alta, com aparência vibrante. Sabia aproveitar a vida e buscava ver o melhor nas pessoas. Estudava no Hall College em um curso de entretenimento e performance. Apesar de ter muitos conhecidos, era um pouco tímida com estranhos. Foi lá, em 2001, que conheceu Mark Sheppard. Eles começaram a namorar e logo passaram a morar juntos em um pequeno apartamento térreo na região de Orchard Park. Era uma área tranquila de Kingston upon Hull, e como Rachel era muito ligada à família, era importante para ela morar por perto. Quando se mudou para a casa de Mark, ficou a menos de 1 milha da casa dos pais. Ultimamente, Rachel vinha pensando em mudanças. Queria começar algo novo e, no ano novo, planejava voltar a estudar, dessa vez para ser cozinheira e atuar nessa área no futuro. Antes das festas, ela e Mark adotaram 2 gatinhos. Um se chamava Speedy Tomato e o outro Batman. Rachel era apaixonada por eles. Sabendo que as festas seriam movimentadas, o casal fez um plano para que os bichinhos não ficassem sem cuidados. Mark passaria o Natal com a mãe e Rachel ficaria com os pets. No ano novo, seria o contrário. Ele ficaria em casa enquanto ela sairia para comemorar. Quando Rachel soube que Mark foi a uma festa, decidiu voltar para casa para ver seus gatinhos. Mas depois disso, ninguém mais a viu. O fato de ela não ter dado notícias à família, mesmo tendo prometido, pareceu estranho desde o início. E como nem sequer havia confirmação de que ela tinha chegado ao apartamento, o irmão e a mãe foram direto até a delegacia da Priory Road para registrar o desaparecimento. A investigação ficou sob responsabilidade do detetive superintendente Paul Davison. Mais tarde, ele explicou: a primeira coisa que se avalia são as circunstâncias, e não é se aquilo é algo habitual ou se já aconteceu antes. No caso de Rachel, com certeza não. Trevor Watts, também da polícia de Humberside, comentou que desde o início estava claro que a situação era séria. As autoridades agiram rapidamente. Mais de 40 agentes foram mobilizados nas buscas por Rachel. Os parentes compareceram à delegacia e deram os primeiros depoimentos. Wanda mencionou um homem que eles haviam visto na rua. Talvez ele tivesse notado algo. Os investigadores começaram a procurá-lo. Paralelamente, eles também conversaram com Mark. Sabia-se que ele e Rachel tinham tido um desentendimento recentemente, então era importante entender se ele tinha alguma ligação com o desaparecimento dela. Paul Davison observou que Mark não parecia particularmente abalado, o que soou suspeito. Começaram a monitorá-lo e investigaram seu álibi, mas a vigilância não levou a nada. Ele agia normalmente, e seu álibi foi confirmado. A conclusão foi clara: ele não tinha envolvimento no ocorrido. Mas isso significava que a polícia estava, mais uma vez, de volta ao ponto de partida. E a ideia de que alguém de fora poderia estar por trás do desaparecimento começou a surgir com mais força. Casos envolvendo desconhecidos são raros, mas não podiam ser descartados. O cartão bancário dela não foi usado. Nenhuma ligação ou mensagem foi feita do telefone. Nada sumiu do apartamento. Até as roupas continuavam no lugar. Então, começou a análise das câmeras de segurança da região para tentar reconstruir o trajeto de Rachel. E houve progresso. As câmeras registraram sua presença perto da loja Jackson's, na Hall Road. Isso deu aos investigadores tanto um horário quanto uma direção. Agora sabiam onde concentrar os próximos passos.
Todos os recursos possíveis foram mobilizados nas buscas. Um helicóptero sobrevoava a área, cães farejadores foram usados, a polícia montada foi chamada. Até uma equipe de mergulho participou. Tudo isso foi extremamente angustiante para Samantha Mouse e para a família de Rachel. Agora estava claro o quão sério era tudo. O caso ganhou grande repercussão e as reportagens começaram a se multiplicar na imprensa. Os familiares pediam que qualquer um com alguma informação se manifestasse. Em seus apelos, descreviam Rachel como alguém com aparência mais juvenil do que adulta. Ela tinha um jeito suave e confiável. Sábado, 11 de janeiro de 2003. Os mergulhadores vasculhavam o canal de Bomston, um lugar onde era comum se desfazer de entulhos. Foi lá que surgiu a primeira pista concreta da investigação. Um tênis Nike, praticamente idêntico ao que Rachel havia calçado na casa da mãe, foi encontrado nas proximidades. Os mergulhadores seguiram procurando com cuidado, afastando os detritos camada por camada e examinando cada detalhe ao redor. No dia seguinte, o canal de drenagem de Bomston revelou mais uma descoberta. Dentro de um dos sacos pretos havia uma bolsa feminina. Ela foi cuidadosamente retirada e o conteúdo analisado. Dentro estavam um celular e uma nécessaire. E um dos itens deixou claro a quem a bolsa pertencia. Era um passaporte irlandês em nome de Rachel Moran. Pela forma como tudo foi escondido, era evidente. Aquilo não estava ali por acaso. Os objetos foram colocados de propósito, de forma a não chamar a atenção. Tudo isso indicava cada vez mais que algo muito grave poderia ter acontecido com a jovem. Para entender melhor os acontecimentos, a polícia decidiu recriar o último trajeto dela. Uma funcionária com aparência semelhante à de Rachel vestiu roupas idênticas e percorreu o mesmo caminho que ela havia feito. A esperança era que isso ajudasse alguém que estivesse na rua naquela noite a se lembrar de algum detalhe importante. E, de fato, após essa ação, algumas pessoas procuraram os investigadores. Mas como tudo ocorreu na virada do ano, algumas lembranças estavam embaralhadas. A festa e o álcool afetaram-se a precisão dos relatos. Ainda assim, o esforço valeu a pena. As autoridades conseguiram acesso às imagens de câmeras de segurança de uma escola próxima. A qualidade do vídeo deixava a desejar, mas no canto superior esquerdo da tela foi possível distinguir uma silhueta. Na opinião do investigador, poderia ser a própria Rachel. Se realmente fosse ela, isso indicaria que faltavam apenas cerca de 200 metros até o apartamento dela. No entanto, também significava que ela havia seguido por um caminho diferente do habitual. A princípio, acreditava-se que ela teria escolhido uma rota bem iluminada, mas as imagens mostravam que ela virou por uma trilha mais escura e isolada. Quando a carne da gravação foi adiantada, algo inquietante chamou a atenção. Uma segunda figura se movia rapidamente atrás da jovem. Se tudo aconteceu naquela região, talvez essa pessoa saiba de algo. Agora, a polícia tinha uma área específica para concentrar as buscas. Como apontou o oficial Trevor Watts, na maioria das vezes as pessoas são encontradas dentro de um raio de 1,5 km do último local onde foram vistas. Decidiu-se então inspecionar cada casa nesse perímetro. Mais de 100 agentes foram mobilizados para a operação, tornando-se a maior busca já registrada na história da polícia de Humberside. Foi um enorme desafio para toda a corporação. Os recursos exigidos eram imensos, mas ninguém queria desperdiçar nem a menor possibilidade. Terça-feira, 28 de janeiro de 2003. As buscas começaram. Cada equipe era formada por 3 pessoas, um especialista e 2 policiais. As casas eram verificadas uma a uma até que um telefonema alarmante chegou ao centro de operações. Do outro lado da linha estava um dos agentes, falando com visível nervosismo. A notícia que ele transmitiu abalou todos. O grupo liderado por Steve Dennison estava inspecionando um apartamento no número 19 da Nash Court. O morador era um rapaz jovem, que naquele momento recebia a visita de um amigo.
O lugar causava má impressão. Sujo, bagunçado, com lixo espalhado por toda parte. A inspeção foi rápida. O dono mostrou os cômodos sem demonstrar muita preocupação. Rachel não estava em lugar algum. Restava verificar apenas um espaço. O depósito de lixo, localizado no mesmo prédio e vinculado ao apartamento de número 19. Os policiais pediram ao morador que entregasse a chave. Primeiro ele disse que não tinha. Depois afirmou que não lembrava onde estava. Em seguida, mudou novamente a história e disse que talvez estivesse com a mãe dele. Tudo isso soou estranho. Se o depósito é usado regularmente e faz parte do imóvel, por que o responsável não teria acesso a ele? Os policiais insistiram. Precisavam inspecionar o local. Pediram que ele encontrasse a chave o mais rápido possível. Pouco tempo depois, ele enfim trouxe a chave e, após entregá-la ao policial, voltou para seu apartamento. Quando a porta foi finalmente aberta, havia lá dentro uma pilha de lixo, um carpete velho e algumas caixas. Começaram a retirar tudo. Em determinado momento, o policial Dennison se virou para pegar mais um item e percebeu que seu colega havia congelado, olhando fixamente para o interior. Ao se aproximar, entendeu o motivo. Entre os entulhos, era possível ver parte de uma perna humana. Após 4 semanas de buscas, ficou claro que Rachel havia sido localizada. Seus restos estavam escondidos naquele pequeno espaço, com cerca de 1 metro por 1 metro. Tudo estava coberto por sacos e tecidos. O local ficava a apenas 200 metros da casa dela. 2 homens ligados ao apartamento foram imediatamente detidos. O proprietário, Michael Little, de 23 anos. O amigo dele, Mark Fuller. Ao ouvir as acusações, Mark rapidamente começou a dizer que não sabia de nada e que não entendia o que estava acontecendo. Michael confirmou que o amigo não tinha envolvimento. Enquanto Mark era levado para a delegacia, o policial Steve Dennison permaneceu com Michael. Foi então que ele começou a falar, e foi isso que Steve anotou no caderno. Estou tão aliviado que vocês a encontraram. Já fazia muito tempo que eu queria contar isso para alguém. É como tirar um peso do peito. Vi as reportagens na televisão e só ficava esperando que um dia vocês viessem. Nunca contei para ninguém. Ninguém sabe. Não dá para fingir que sou uma pessoa comum depois do que aconteceu. Acho que devo ser algum tipo de monstro. Naquela noite, vi ela. Estava andando sozinha. Me aproximei, puxei conversa, convidei para entrar e tomar alguma coisa. No começo estava tudo tranquilo, conversamos, mas depois tivemos uma discussão. Acho que fui para outro cômodo e quando voltei, ela estava na cozinha, de costas para mim. Quando cheguei mais perto, ela se virou de repente e vi que estava com uma faca na mão. Ela fez um movimento brusco e acabei me ferindo no braço. Ele alegou que tudo aconteceu enquanto tentava se defender. A mãe de Rachel, Wanda, disse que apesar de tudo, sentia certo alívio. Pelo menos agora a incerteza tinha acabado. Michael Little foi levado para a delegacia de Queen's Garden. Durante o interrogatório, mostraram a ele as gravações feitas no apartamento. Ele confirmou que os fatos aconteceram daquela forma e assinou o documento. A polícia então começou a reconstituir o que ocorreu naquela noite, na véspera de Ano Novo. Primeiro, Michael estava com amigos e tentou conversar com uma garota por quem tinha interesse. Mas quando ela saiu com outro rapaz, ele encontrou um conhecido que o convidou para uma festa. Michael aceitou. Ficou na festa até a meia-noite e depois decidiu ir para casa. Quando a polícia analisou o trajeto que ele fez, fizeram uma descoberta preocupante. Descobriram que ele passou exatamente por Rachel e Wanda no momento em que Rachel se preparava para voltar. Foi justamente esse o homem a quem Wanda quase pediu que acompanhasse sua filha, para que ela não andasse sozinha. É possível que ele tenha escutado quando Rachel disse que iria a pé. Nas imagens da câmera de segurança do estabelecimento Jackson's, na Hall Road, dá para ver um homem passando 3 minutos antes de Rachel aparecer. Esse homem era ninguém menos que Michael Little.
O indivíduo registrado por outra câmera perto da escola, correndo atrás de Rachel, agora também é considerado como sendo Michael. Levando em conta que antes disso ele caminhava à frente dela, é provável que tenha se escondido para deixá-la passar e, em seguida, começado a segui-la. Mais tarde, quando os resultados periciais ficaram prontos, ficou claro que o que aconteceu foi extremamente grave. A jovem sofreu vários ferimentos. Os golpes foram desferidos por trás e usaram uma faca de cozinha grande que nunca foi encontrada. Não havia marcas de defesa em suas mãos. Alguns ferimentos foram tão intensos que atravessaram completamente. Vestígios encontrados no apartamento dela indicam que tudo ocorreu no hall de entrada. Nas partes de trás das pernas havia sinais de terra, sugerindo que ela pode ter sido levada para dentro pelo gramado. Não foi encontrada nenhuma evidência de que ela tenha iniciado qualquer confronto. Apesar de não haver um retrato completo dos acontecimentos daquela noite, os investigadores acreditam que Michael pode ter tentado puxar conversa enquanto ela caminhava, mas que ela deixou claro que não estava interessada. Isso, segundo eles, pode ter desencadeado uma reação, ainda mais considerando que, naquela mesma noite, ele já havia sido rejeitado. Um impulso emocional pode ter feito com que ele a levasse para casa e que tudo tenha terminado de forma trágica. Amostras coletadas confirmaram que a jovem foi tratada de maneira totalmente inaceitável. No entanto, formalmente não foram feitas acusações sobre essa parte, pois não havia clareza total quanto ao momento do ocorrido. O bairro onde Rachel morava ficava bem em frente a um parquinho e, do outro lado dele, o apartamento de Michael. O caminho até a casa dos pais de Rachel sempre passava exatamente em frente às janelas dele, onde ele frequentemente ficava, desenhando ou apenas olhando para o nada. Acredita-se que ele a tenha visto passar por ali. Ele tinha poucos amigos, mas os que conversaram com a polícia contaram que ele costumava fantasiar com mulheres. Chegou até a afirmar que tinha uma namorada, algo que, segundo conhecidos, nunca foi verdade. Quando a descrevia, dizia que era alta, magra e loira, uma descrição que coincidia com a aparência de Rachel. Apesar do que disse no início, depois sua versão mudou. Ele passou a afirmar que foi Rachel quem se aproximou primeiro, pedindo para que ele a acompanhasse no caminho, dizendo que isso a faria se sentir mais segura. Segundo ele, ao chegarem em sua casa, os dois teriam se desentendido e ele a teria atingido no rosto com as costas da mão. Mais tarde, confessou a um policial: "Eu perdi o controle, peguei uma faca e fiz algo do qual agora me arrependo. Preciso de ajuda. Talvez conversar com um psicólogo ou algo assim." No entanto, as provas reunidas não sustentavam essa versão, nem sobre uma briga, nem sobre ela supostamente ter o atacado. As autoridades não acreditaram nessa história. Outro homem que foi detido durante a investigação, Mark Fuller, acabou sendo liberado. Descobriu-se que ele não tinha relação com o que aconteceu com Rachel, mas uma pergunta permanecia: quem era Michael Little? Ele estudou na escola Greatfield Comprehensive, em Hull, onde sofria com piadas por causa do peso. Os colegas o apelidavam de Gordinho. Ele costumava andar com a irmã, que era 4 anos mais nova. O pai havia deixado a família e o padrasto, segundo Michael, o tratava mal. Depois, esse padrasto faleceu devido a problemas renais. A pessoa que Michael mais amava era a mãe. Ela e a irmã eram as únicas figuras femininas próximas em sua vida. Já adulto, morava em diferentes apartamentos da prefeitura que quase nunca limpava. Os vizinhos o achavam estranho. Mal saía de casa, fazia uso de substâncias e passava horas assistindo conteúdos inadequados. Um ex-colega de classe contou que Michael costumava consumir algo que o deixava imprevisível. Sempre teve algo de estranho nele. Era difícil lidar com ele, disse. Na sexta-feira, 31 de janeiro de 2003, Michael Little, com 23 anos, foi formalmente acusado pelo que aconteceu com Rachel Moran. Ele se declarou inocente, o que significava que haveria julgamento. O processo começou no tribunal de Hull. Havia provas suficientes e o público queria saber qual seria sua estratégia de defesa.
Foi nesse momento que sua versão mudou mais uma vez. Agora ele dizia que Rachel foi com ele para casa de forma consensual e que quem causou tudo foi seu amigo Mark Fuller. Segundo Michael, quando Mark os viu juntos, perdeu o controle. Michael contou que Mark teria pegado uma faca e, tomado pelo ciúme, fez algo irreversível. Relatou ao júri que Mark o teria ameaçado, dizendo que machucaria ele e sua família se não assumisse a culpa sozinho. Michael declarou que se arrepende de não ter interferido no momento em que tudo começou e admitiu que foi forçado a limpar os rastros e esconder o que sobrou. Disse a ele que não ajudaria, mas ele falou que eu não tinha escolha. Foi terrível. Eu só queria que tudo desaparecesse, como se nunca tivesse acontecido, contou no tribunal. Mark Fuller, por sua vez, também prestou depoimento. Foi uma audiência difícil, mas ele negou com firmeza qualquer envolvimento. Disse ao tribunal que na noite do ocorrido estava primeiro em uma festa e depois foi para a casa da mãe. Tinha como comprovar isso, e a polícia não encontrou nenhuma evidência que o ligasse ao caso. No fim, nenhuma acusação foi feita contra ele. Essa história acabou se revelando nada mais do que uma tentativa desesperada de Michael de colocar a culpa em outra pessoa. O promotor Jeffrey Marsden chamou o relato dele de pura invenção, ressaltando que não resistia à comparação com as provas convincentes apresentadas ao tribunal. Quando foi revelado o que ela teve que enfrentar, os familiares não conseguiram conter as lágrimas e saíram da sala. A acusação apresentou uma sequência inteira de evidências. Michael se contradizia ao explicar por que não tinha a chave do depósito. Câmeras registraram momentos suspeitos, a bolsa dela foi descartada por alguém, rastros do apartamento dela levavam diretamente até ele, em sua casa foram encontrados vestígios que indicavam uma ligação com ela. Ele mesmo não apresentava nenhum sinal de confronto, e sua versão dos fatos mudava o tempo todo. O cenário era claro e consistente, mas será que isso era suficiente? Após 3 semanas de julgamento, os jurados discutiram a decisão por 9 horas. Quanto mais demorava, mais os policiais ficavam apreensivos. O pai, Ray, lembrou: "Víamos a expressão dos investigadores ficando cada vez mais preocupada." O inspetor Paul Davison, que liderava o caso, admitiu: "Quanto mais eles deliberavam, mais eu temia que tudo desse errado." Wanda, mãe da jovem, acompanhou todas as audiências, mas não entrou na sala para ouvir o veredito. Quando o silêncio tomou conta do ambiente, a decisão foi anunciada. A defesa de Michael não convenceu os jurados. Ele foi considerado culpado. O rosto de Michael não expressou nenhum sentimento. Segundo Paul Davison, foi apenas graças ao trabalho incansável da polícia que se alcançou justiça. Ele acrescentou: "Se não a tivéssemos encontrado, aquele depósito de 1 metro por 1 metro teria se tornado o lugar onde ela ficaria para sempre." Antes da sentença, uma carta escrita por Wanda foi lida no tribunal. Nela, ela se descrevia como uma mulher devastada que havia passado por uma provação dolorosa. Segundo ela, o marido Ray estava profundamente abalado. Às vezes ele dizia que não via sentido em continuar. "Perdemos não apenas Rachel, perdemos uma parte de nós mesmos." Ao saírem do prédio do tribunal, a irmã mais velha, Carrie, disse: "Não há alegria nenhuma, só o vazio." O namorado de Rachel, Mark, declarou: "O mais difícil é saber que não pude me despedir. Até hoje não consigo acreditar que ela se foi." O juiz Hooper destacou que a tentativa de culpar alguém inocente apenas mostrou a total falta de arrependimento por parte de Michael. Acrescentou ainda que o ocorrido destruiu a vida de toda a família e prometeu encaminhar ao ministro do Interior um pedido para que fosse estabelecido um tempo mínimo de reclusão. No ano de 2007, o juiz Bitson determinou que Michael Little cumpriria um mínimo de 25 anos. Em 2010, foi noticiado que a irmã de Rachel, Wanda, faleceu após complicações ligadas a uma doença. Por conta de outros problemas de saúde, ela já havia perdido a capacidade de andar e quase não enxergava. Os pais acreditavam que ela nunca conseguiu se recuperar do que aconteceu.
Eles achavam que ela desistiu ainda no momento em que Rachel desapareceu, vivendo no modo automático até que Michael fosse condenado, 10 meses depois. O pai afirmou: naquela manhã de Ano Novo, Michael tirou uma parte da Wanda. Durante um ano inteiro, ela simplesmente deixou de estar entre nós, e tudo por causa dele. Mais tarde, Wanda foi enterrada ao lado da irmã. O detetive Paul Davison, que conduziu a investigação do desaparecimento de Rachel, aposentou-se em 2012 após 30 anos de serviço, tendo alcançado o cargo de superintendente-chefe. Para muitos, a virada do ano é um momento de esperança, de passar a noite com quem se ama e pensar no futuro. Rachel também esperava por esse dia. Sua vida estava apenas começando e parecia cheia de possibilidades promissoras. Mais tarde, Paul Davison escreveu um livro sobre o caso de Rachel. Ele recebeu um título simples, Rachel, e foi publicado com a aprovação de Wanda e Ray. Paul manteve contato com a família, frequentemente mencionando a força interior e a resiliência com que enfrentaram tudo o que aconteceu. São pessoas verdadeiramente admiráveis. Durante a investigação, ele pôde perceber o vazio que esse desaparecimento deixou na vida deles. Essa dor é como se o tempo tivesse parado e cada segundo fosse carregado de um peso enorme. Isso não passa. Mas, apesar de tudo, eles demonstraram uma coragem impressionante.